brasileira, inclusive, não é só as desigualdades sociais e econômicas, é as desigualdades educacionais, culturais, que fazem que, na verdade, se precise ter políticas que pensem como estratégia essa questão. Nesse sentido, todos os países que adotaram, seja os países mais ditatoriais, que usaram isso em prejuízo da emancipação do seu povo, né, a obrigatoriedade também foi usada nos países democráticos como garantia do desenvolvimento de uma fase de desenvolvimento que promovesse o direito. Porque nós não estamos falando só da responsabilização dos pais, e aí precisa chamar a atenção, e nós, como pais, né, como educadores e como professores, e aí também falo desse lugar, nós também conhecemos muitas famílias que não consideram seus filhos como um direito básico. São famílias que desrespeitam o direito do indivíduo, que é a criança e adolescente. Nós precisamos ter clareza nisso quando pensa um conjunto maior. Eu estou dizendo que a gente está falando de pais responsáveis, mas nós também estamos falando de uma sociedade que é irresponsável, tanto quanto a escola, quanto as famílias. E aí eu acho que o Cláudio ele defende para mim a tese fundamental. Nós não estamos contrapondo a projeto de escolarização com o projeto da responsabilidade familiar em relação à educação. Mas no ponto de vista da política pública, que quer pensar a diversidade, mas tem que pensar o direito e pensar essa realidade diversa de responsabilidade e irresponsabilidade, a obrigatoriedade do ensino fundamental no Brasil foi uma grande conquista. Se a gente pensasse no ponto de vista de garantir, o poder público garantir esse direito. O Brasil alcançou taxa de escolarização do ensino fundamental de 97% e garantiu o direito de muitas pessoas e comunidades, porque responsabilizou também o poder público em garantir esse direito. Então, é um dilema na questão que nós gostaríamos de viver numa sociedade que a obrigatoriedade não fosse uma estratégia fundamental para isso. Mas ainda vivemos nisso. Então, assim, nós temos que permear. Ao mesmo tempo, nós temos que permitir que essas ideias aflorem na discussão central se o direito está acima da forma. O direito à educação ele não está na forma. As escolas públicas do Brasil vão ter de refazer seus projetos. A escola ainda é a vanguarda do desenvolvimento do direito ao conhecimento e à educação, não temos dúvida. Mas a escola não é a educação é muito mais que a escola. Nós sabemos disso. E não é só a educação do ensino, no sentido... É a educação mais pensada em conjunto geral. E nesse sentido, eu só queria terminar dando uma contribuição. O Brasil, ele teve um avanço na questão da legislação, da flexibilização, e nós falamos disso. Esse debate é um debate importante, que o Ministério tem interesse em manter, quero dizer isso também, acho que é importante. Mas o Brasil, ele flexibilizou e ele garantiu o direito à liberdade, à organização das escolas. Eu acho que essas famílias que, evidentemente, configuram grupos e células isoladas, cada vez mais eles tinham que pensar que eles podem contribuir muito para formalizar uma nova escola também. Uma escola que tem uma pedagogia que atenda à expectativa da consciência que tem. Então o Brasil ele tem possibilidades, através das escolas comunitárias, pequenas escolas. O Brasil não há exigências maiores em relação a critérios de formação de escolas. Escolas que possam seguir aos princípios dos seus fundadores, que possam seguir aos princípios daqueles que compõem. Por isso que escola comunitária. A escola pública brasileira também vai ter de fazer uma revisão, mas eu acho que existe possibilidade para o movimento de se apropriar de outros espaços, pedagogias que configuram hoje os interesses que vocês estão demonstrando aqui e em outros lugares que a gente tem visto, porque isso tem crescido no mundo. É preciso registrar que a gente tem acompanhado o crescimento do mundo. Um lado perigoso de não apostar mais na escola, mas um lado também de querer garantir o direito dos seus filhos de se educar adequadamente. Então, eu acho que eu podia colocar aqui o MEC, a minha diretoria, a Secretaria de Educação Básica, para que esse debate possa também ser discutido dentro da política pública. Né? Eu ofereço essa interlocução para vocês poderem, a gente poder mais conversar em outros momentos. Muito obrigado, professor Artex. Realmente nobre da parte do Ministério da Educação essa postura, que não estamos aqui defendendo algo, vamos aprovar ou vamos rejeitar, nós temos que debater mais. Acho que essa é a ideia, manter vivo o debate. Então me parece que o próprio Ministério da Educação, pelo que acabou de ser exposto, concorda em manter o debate. Eu recebi uma sugestão da Secretaria da Mesa
de que a deputada pode fazer um substitutivo a esse projeto de lei, ao invés de indicar a rejeição, construir um novo projeto baseado nesses debates, de forma que venha, então, a estar mais de acordo com o interesse do povo, da população, o interesse popular. É importante dizer que, na democracia, a vontade popular ela é fundamental. Então, nós aqui representamos o povo. Estamos debatendo esse assunto porque vamos ter que votar a matéria. E sentimos uma certa fragilidade na profundidade do assunto. Então, nesse sentido, deputado Carneiro, acho que nós poderíamos, eu vou pedir a sua ajuda no dia, para nós, talvez, assim, conscientizarmos ou alertarmos os deputados que é cedo para votar a matéria. E talvez pedir para que se faça um substitutivo. Eu fiz, antes de passar a palavra ao Kleber, eu fiz aqui umas anotações e eu achei que o deputado Carneiro alertou uma questão importante. Desculpa eu usar o termo, né? Nós temos que tomar um certo cuidado, então, com essas ideias extremadas, né? Com fundamentalismo, nazismo, fascismo. Então, mas eu acho que não é o caso do amigo que está aqui. Ele estava preocupado com a educação das crianças dele. Ele viu uma falência no sistema instituído. Né? Então, olha aqui, para você daí dizer o que você pensa disso aqui. Na socialização da criança, que é fundamental, para não tornar um indivíduo diferente demais dos outros. Todos receberam um tipo de educação, aí tem aqueles ali que receberam uma educação diferente, então eles são diferentes. E você sabe que o diferente recebe preconceito, né? É alvo de preconceito, de discriminação. Então, olha, o esporte. Como poderíamos construir uma proposta de educação domiciliar em que possa dar condição à criança acesso ao esporte? Vai ter que matricular a criança na escola, na academia, lá ela vai conviver com outras crianças. Cultura. Vai ter que pôr a criança a participar de atividades teatrais, musicais, esse tipo de coisa. Idioma. Você não vai querer ensinar idioma em casa para as crianças, né? Matricula numa escola de idiomas. Você ensina? A professora vem em casa? Eles vão também em uma escola de inglês. Então, mas eles vão na escola de inglês. Informática. Vocês também vão querer ensinar informática para as crianças em casa, não vão querer pôr na escolinha de informática. Então, tem certas coisas que nós vamos ter que, talvez, ao representante do MEC, coibir, pela responsabilidade que nós temos como deputados, certos excessos. Construir uma proposta de educação domiciliar, mas uma proposta que a gente percebe que está salvaguardado o direito dessas crianças de uma educação saudável. Senão o pai vai querer aplicar suas concepções pedagógicas próprias, não está certo. Outra coisa, se os pais vão ser os professores, vão ter que submeter a prova de proficiência, provar que conhece o conteúdo. Não posso dar a educação das crianças, vai ensinar geografia para a criança, mas quem vai ensinar geografia para a criança? Normalmente na escola é um professor licenciado em geografia e didática e essas coisas todas. Então, vai ter que dar provas ao poder público da sua capacidade como docente. São essas coisas. Então, eu acho que pode-se construir um modelo de educação domiciliar, mas um modelo não tão liberal assim. Eu passo a palavra, então, ao Kleber. Em primeiro lugar, as duas vítimas estão aqui conosco, o Davi e o Jonatas. E eles jogam bola, são bons de bola, andam de skate. Hoje estávamos falando no hotel, vocês estão ferindo a canela para aprender a dar óleo, então vocês vão... Qual vítima você se refere? Os dois meninos que foram abandonados intelectualmente, o Davi e o Jonatas. Ah, você formou... Eles são as vítimas do crime de abandono intelectual. Ah. Não, mas quem são eles? Seu filho? Seus filhos? Não. Ah, então, temos que apresentar. Vou prazer em conhecê-los. Está tudo bem contigo? Estou dizendo que está tudo ok lá. Eu não estou Sempre aqui mais perto da gente, por favor, venha se socializar com a gente.